Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um Ouça Ela e é bom ter você aqui com a gente. Tenho certeza que Deus vai falar mais uma vez ao seu coração. Queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Também estamos disponíveis no Spotify, então você pode nos acompanhar por lá também. O Instagram tem corte todos os dias. É @ouçaelapod. Nos siga no Instagram e tem um conteúdo maravilhoso todos os dias para você compartilhar, mandar no grupo do WhatsApp, mandar para um amigo, para uma amiga. Seja esse canal de bênção para alguém, né? Através de vídeo. A gente vê tantas coisas ruins na internet, por que não compartilhar a palavra de Deus? E de uma forma tão simples, né? Um clique, você já consegue fazer tudo isso. Hoje eu estou com uma pessoa que tem levado a palavra de Deus de uma forma tão extraordinária, específica, e hoje veio derramar sobre nós, sobre as nossas vidas, algo de Deus, e eu tenho a honra de receber Lilian Correia. Seja muito bem-vinda Muito ao Ouça obrigada, muito Ela. obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Fica à vontade aqui. Essa Obrigada. mesa aqui, ó, é sua. Ah, Hoje se muito sinta obrigada. no seu lugar. Ela dá aula, então assim, se sinta lá no lugar da aula, assim, ó, nós somos seus alunos e Ótimo. Tô à queremos vontade. aprender Tô à mais vontade. com você. Tô à Você é vontade. casada, tem uma filha, Sim. é professora do Seminário Carisma, inclusive façam Carisma. Por favor. Eu sou aluna do Carisma, já tô no segundo ano, já tá acabando, já tô com saudade, né? Tô com Sim. saudade porque Deixa a é saudade. muito incrível. É um tempo maravilhoso, maravilhoso que nós vivemos com o Senhor, de profundidade. Se você quiser saber mais, eu fazendo todo o merchan aqui do Isso. Carisma, né, gente? Ó, investe em nós, Carisma! Isso aí. Se você quiser saber mais, entre em algum Instagram, algum site da Lagoinha, que com certeza vai ter lá, né? Porque toda Lagoinha tem muito orgulho do Carisma, né? Então, entre em contato. Mas hoje eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Você sempre foi cristã? Como iniciou essa jornada aí? Se você sempre foi. Então, assim, conta como você entendeu o seu propósito, o seu chamado e tudo que você tem vivido hoje através de uma obediência lá no passado. Amém. Sou cristã, nasci num lar cristão, meus pais são pastores, né? Sirvo ao Senhor desde jovem. Sou casada há 19 anos, tenho uma filhinha de 11 anos, né? Todos servimos ao Senhor. Cresci nesse ambiente servindo ao Senhor, então não existe para mim uma possibilidade de não ter o Senhor na minha vida. Então, cresci vendo meu pai fluindo no reino, servindo a igreja local, e foi servindo também a igreja local que eu fui entendendo o meu propósito, entendendo o meu chamado e chegando até aqui hoje, né? E com expectativa em Deus para avançar ainda mais naquilo que Ele tem, todas as promessas que Ele tem reservado para esse tempo, para nossas vidas. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. E você dá uma matéria muito boa do Carisma, dá várias, né? Mas primeiro vamos começar sobre uma que eu acho que é a nossa base. A gente precisa muito estar nesse lugar, o lugar da oração. Sim. E as pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Sim. Ah, mas como que é ter uma oração poderosa? Como que eu oro certo? Parece que Deus não me escuta. Então fala pra gente, como que é ter uma oração poderosa? Muito se percebe que os cristãos não sabem ainda como manusear a questão da oração, né? Como corresponder em oração e conhecer o Senhor. A oração não é um monólogo. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Ela é um diálogo onde eu falo e o Senhor me ouve, né? E Ele também fala comigo. Então, o meio que a gente caminha com a oração é o lugar de relacionamento com o cristão. Então, entendendo que a oração é por meio dela que eu me relaciono com o Senhor, eu preciso entender. Muitas pessoas perguntam como que é uma oração forte. Nos ensina uma oração forte. Uma oração eficaz é a oração segundo a vontade de Deus, ou seja, orando a palavra. Tudo que eu peço em nome do Senhor Jesus, baseado na palavra, é uma oração poderosa.
Não é a minha Sim. performance que toca aos céus, né? Performance muitos vão ter. A Bíblia vai até falar sobre os fariseus, sobre os hipócritas, né? Que ficavam de pé nas sinagogas, porque naquela época as ministrações eram assentadas, mas eles faziam para serem vistos, né? Para ter um nome de poderosos, de espirituais. Só que não é sobre isso. O Senhor está falando sobre um relacionamento que começa no secreto e responde né? E a gente vai ver a resposta no público, né? Numa vida comum com as pessoas. Então, se eu pudesse dizer uma oração forte hoje, se existe esse tema, apesar de não ser bíblico, é a gente orar segundo a vontade de Deus, é orar a palavra, é viver uma vida intencional de relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos, o cristão precisa entender isso, que é depender do Senhor em tudo. Eu sempre pergunto e falo o seguinte, uma vida de relacionamento baseado na oração é o quanto eu dependo, é o quanto eu oro. Se eu oro muito, dependo muito. Se eu oro pouco, dependo pouco. Então, eu não me relaciono o suficiente. Então, nós precisamos estar atentos a esse lugar de relacionamento com o Senhor. E é por meio da oração esse lugar. Muitas pessoas se enganam, né? Sim. Acham que uma oração, assim, maravilhosa, marcante, é aquela oração que Com a voz tem impostada, gritos. exato. É a performance, né? Aham. As pessoas querem demonstrar uma performance, querem falar com uma voz impostada, querem falar palavras difíceis. Você está se relacionando com seu pai. E aí eu pergunto, como você se relaciona, como as pessoas se relacionam com o pai naturalmente? Você não fala de maneira formal, daquelas maneiras mais difíceis, excelentíssimo pai, Pai, maravilhoso. querido, maravilhoso. Não, você é natural, o relacionamento é natural, É é algo isso. natural. Então, quantas orações à beira de uma pia, dirigindo um carro, num momento tão singelo, são tão respondidas, né? São respondidas, e não é pelo impostar da voz, não é pela minha performance. Hoje a gente percebe as pessoas muito preocupadas em ter uma performance na oração. E se esquecem que é um relacionamento genuíno e verdadeiro com o Senhor, né? Sim. E é nesse lugar da oração que é separado, né? O joio do trigo. Sim. Porque muitas pessoas fora das quatro paredes, fora das suas casas, elas entram num lugar de muita performance. E quando chega em casa, assim, nem orou a semana inteira, É o que eu não sempre falou com falo. Deus, né? Será que a nossa família nos vê orando? Será que a nossa família confia em nós porque somos de oração de verdade? Ou somos só um personagem em cima das plataformas? Porque o que a gente tem percebido é isso, as pessoas montam um personagem em cima da plataforma, fazem orações lindíssimas e eloquentes, mas não tem uma vida de intimidade, não tem vida de secreto com o Senhor. Secreto é uma vida de relacionamento com o Senhor. E tem pessoas que não vivem isso, né? E é exatamente isso. Dentro de casa, não é o que é na plataforma. Infelizmente, nos dias atuais, nós podemos perceber algumas pessoas que agem assim. Sim. Mas nós estamos aqui hoje com a expectativa de instruir as pessoas, né? Sim. Para que não sejam apenas personagens. Vivam verdadeiramente uma vida de relacionamento. Porque nesse relacionamento, o Senhor, como eu disse, não é um monólogo, é um diálogo, ele vai requerer algo de nós. É uma troca, né? É um caminho ali de relacionar com o Pai, ele vai pedir coisas de nós, ele vai modelar coisas em nós, e esses modelados vêm por meio da oração. Esse refinar, como você disse, né? Essa limpeza do joio e do trigo vem muito pela oração. Sim, é ali que nós nos conhecemos, é ali que nós percebemos as nossas mazelas, é ali. A Timothy Kelly vai falar exatamente sobre o autoconhecimento, e é por meio da oração. Ele vai falar que não tem como atingir o autoconhecimento se não for por meio da oração. E, de fato, nesse lugar de oração, eu sou literalmente exposta diante de um espelho, né? Que é o próprio Deus, a revelação de quem Ele é. E ali nós somos lapidados, transformados, limpos, né? Para poder seguir aquilo que Ele tem pra gente. E viver essa vida enquanto aqui com Ele, né? Esse lugar de oração é um lugar muito necessário. Sim. Todo mundo que quer servir primeiro deve ir para esse lugar Começa de oração, ali, né? Começa ali. Eu acho que todo cristão, quando confessa o nome de Jesus, ele precisa entender isso. A dependência dele de Deus. O relacionamento é primordial. Não tem como ter uma outra... Não tem outro caminho. Não tem não tem um atalho. Não existe um atalho. O caminho é esse. Relacionamento é por meio da oração, leitura da palavra, uma vida devocional ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida intencional e devocional ao Senhor. E passa pela oração. Começa, né? Se inicia isso
com a oração. Nós precisamos nutrir isso em Deus. Uhum. Eu vejo que um dos erros, até mesmo que eu já cometi inúmeras vezes, é que quando a gente entra no lugar da oração, a gente vai falando, vai pedindo, vai falando, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa, fala comigo, Deus, em nome de Jesus, amém. Aí você já levanta, já começa Aí a vira um fazer monólogo, tudo. né? E É um você não monólogo. espera pra ouvir a voz de Eu Deus. brinco que esse lugar, quando a gente age assim, é igual como um filho. Quando você fala assim, filho, eu quero que você vá à padaria e traga 10 pães. Aí a criança sai correndo e não te deixa nem completar, que você vai querer que ele traga um presunto, um pão de queijo. Como uma boa mineira, né? Tem que ter um pão de queijo, Pãozinho de né? queijo. E ele já saiu correndo, não esperou nem a resposta do pai. Então, muitas das vezes nós estamos agindo assim, como isso é imaturidade. Nós precisamos parar, silenciar a nossa voz, silenciar as outras vozes. Porque na oração tem a petição, sim, mas a gente precisa contemplar, ouvir, esperar o Senhor comunicar com a gente, né? Isso é um relacionamento. Imagina um relacionamento que só alguém fala e o outro não tem tempo para responder, né? Não faz sentido. Então nós precisamos estar nesse lugar, entendendo que a oração é um diálogo com o Senhor. Eu falo, mas ele também fala. Eu comunico e ele também se comunica. Sim. E quando, às vezes, a gente lida com o silêncio de Deus, que eu creio que todo crente Meu Deus. já viveu esse Meu Deus. silêncio. Quem nunca pode esperar, né? Verdade. Pode sentar que vai Vai acontecer, chegar, vai vai chegar. chegar. É um tempo onde a gente fala, meu Deus, como... Aí as pessoas ficam impacientes. Eu, por exemplo, fico, por que o Senhor não quer falar comigo mais? Fala comigo, eu tô tentando, eu quero ouvir sua voz. E é um momento que Deus está em silêncio, que ele não diz, tipo, direções muito claras. Às vezes você fala assim, será que o Senhor pode ser um pouquinho mais claro, entendeu? Eu sempre falo com o Senhor, desenha. Desenha aqui que eu Por favor, tô porque com uma para mim é um pouco mais dificuldade. difícil. Eu tenho um pouco mais de dificuldade. Dificuldade de entender, sabe? De Me ver se é isso mesmo ajuda. que eu entendi. Aham. Sim. E como lidar com esse momento de silêncio? É a hora de adorar ao Senhor. Eu sempre falo que não é fácil. Eu sempre gosto de... Eu sempre digo assim, existe algumas respostas dos céus. Lógico que a gente não pode colocar o Senhor dentro de uma caixinha. Eu sempre falo para os alunos assim, vamos tirar Deus da caixinha. Porque ele tem a sua multiforma. Mas existe tempo que ele não vai falar, não vai corresponder, e é um tempo de preparo. Geralmente é num tempo de preparo. A gente está esperando algo dos céus, e eu preciso permanecer em adoração. Eu preciso permanecer crendo, olhando para ele. Não duvidando trazendo à minha memória, relembrando quem ele é, a soberania dele. Ele não me deve nenhuma explicação. Ele não me deve uma resposta imediata. O tempo é dele, o poder é dele e ele age como ele quer. O que eu preciso? Guardar o meu coração e permanecer nesse lugar de adorador, que independente da resposta. Porque às vezes, depois de um longo silêncio, vem um não de Deus. E aí? Eu sigo o quê? Amando e adorando o Senhor. Porque isso não vai mudar quem ele é. Isso não vai mudar o meu relacionamento com ele. Não pode ser afetado. Eu sei que a gente é ser humano e vai sentir. Né? A gente fica meio triste, dependendo da espera. Jesus, quanto tempo? Né? Há quanto tempo? Mas o tempo de espera é um tempo de aperfeiçoamento e eu preciso permanecer em adoração. Né? Se a gente for ver tantos exemplos na própria palavra de Deus. Vamos pegar Paulo e Silas, que é algo que a gente sempre ouve as pessoas ministrarem. Né? Paulo e Silas. Paulo, após, né, se mover ali, repreendendo o espírito de engano que estava naquela mulher, ele e Silas é açoitado, presos injustamente. Né? E aí talvez as pessoas assim, mas e por que Deus não proíbe, né? Não livrou ali imediato, mas existia um propósito. E mediante aquele tempo, na espera, o que eles decidiram fazer? Adorar ao Senhor. Enquanto eu adoro, eu sou tratada, eu sou trabalhada, eu não mudo a Deus, eu mudo a mim. Muda a mim, muda a minha posição. E ali as cadeias né, quebraram, romperam, e ali houve um grande mover dos céus, por meio de uma espera da liberdade. Mas ainda assim, eles não usurparam essa liberdade. Eles esperaram o tempo certo para ser livre. Então, o tempo de espera é um tempo de adoração. O tempo de espera é permanecer adorando ao Senhor, porque quer seja favorável o que eu quero ou não a resposta, Ele é Deus do mesmo jeito. Né? É entender isso e desfrutar desse lugar, que é o desafio. A nossa humanidade grita, querendo uma resposta. Os imediatistas, então, quem é mais imediatista, que quer respostas para ontem, sofre. Mas nós precisamos entender que
Ele é Deus. E eu preciso permanecer nesse lugar de adoração, trazendo a palavra, declarando a palavra e sabendo Deus faz no tempo dele, Sim, né? eu já ouvi até uma frase, não sei se é bem assim, mas tá me vendo na memória. Enquanto Deus não me mostra o próximo passo, eu permaneço na palavra Até que que a Ele nuvem se mova, eu não me movo. não me move. Eu permaneço na última palavra que Ele me deu. É isso. Se Ele mandou eu continuar, eu vou continuar. É, Se Ele não falou, é isso. eu preciso É permanecer. exatamente. A nuvem não se moveu, eu não me movo. É exatamente Continua. porque que a gente sai debaixo disso, a gente se perde, né? Por ansiedade, por precipitação. Não posso me mover por ansiedade nem precipitação. Eu me movo pela fé e pela palavra que o Senhor libera. Ah, mas está todo mundo indo para a direita, eu vou para a esquerda. Deus mandou ir para a esquerda, eu permaneço para onde Ele mandou. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas Deus não me deu uma outra palavra. Então eu preciso obedecer. Eu me mantenho fiel àquilo que Ele disse e adorando a Ele, declarando a grandeza dele, a soberania dele, e permanecendo. Amém. É isso aí, Amém. ó. Muito específica essa palavra aí. É pra alguém, hein? Permaneça. Permaneça nesse lugar Permaneça. que Deus te plantou, que Deus te deu uma palavra. Até ele mudar de direção e ele Até que ele vai te mude a falar. estação. Seja, quando ele mudar, aí você vai, né? Mudança de estação, a gente corresponde a ela, né? Porque Uhum. cada estação requer algo, Sim. não é verdade? Muda a estação, muda tudo. Muda as vestes. Nós estamos para a próxima mudança da nossa estação, né? Climática. Muda tudo, muda a estação, muda tudo. Até que ele fale, até que ele dê a ordem, a gente permanece como ele mandou. Mudou a Sim, estação, muda tudo. exatamente. E você acha não, né? Mas me fala, a oração muda o coração de Deus? A oração muda nós, o nosso coração. Uhum. Quantas vezes a gente vai para um tempo assim, tô agitada, nervosa, preocupada, buscando uma resposta, esperando Deus. E a gente vai orar. Não vai mudar a situação, talvez, nem muda o coração. Porque o Senhor é poderoso, ele já tem todo. Nosso futuro já está escrito por ele já está ali, já está tudo. Muda o meu coração. Ajusta o meu coração à rota dos céus. Sim. A oração ajusta o nosso coração. Sim, Deus pode, ele faz como ele quer, mas a oração muda o nosso coração, ajusta nosso coração à rota. A vontade de Sim. Deus. Vamos entrar também, porque essa mulher, ela tem vários conhecimentos, então nós vamos explorar todos eles aqui nesse dia. explorar. Eu ia falar nessa tarde, mas independente do horário que você está assistindo. Mas a gente fala muito sobre profetas, a gente vê Deus levantando muitos profetas nos dias de hoje, mas você crê, você acredita que Deus levanta profetas como no Antigo Testamento? Ou o ministério profético mudou nos tempos da graça? Vamos lá. Na Antiga Aliança, né, no Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha pontualmente sobre reis, sacerdotes e profetas. Quem eram os profetas? Em algumas traduções nós vamos encontrar até escrito videntes, oráculos, homem de Deus, né? Nós vamos ver isso no Velho Testamento. Esses eram os profetas daquele tempo, né? Então o Espírito de Deus vinha, falava com eles e voltava. Hoje, na Nova Aliança, o Espírito de Deus ainda fala? Sim, nós temos hoje o Espírito Santo, que agora é residente em nós. Então hoje eu tenho o Espírito Santo morando em mim. Então, sim, o Senhor levanta profetas, sim. Ele ainda usa homens e mulheres, ele fala com homens e mulheres para comunicar a sua vontade, testificar aquilo que ele já vem dizendo, apontar um caminho, trazer uma direção. Sim, o Senhor ainda fala. E eu creio, sim, que é para essa dispensação ainda, sim, nessa dispensação, o ministério profético. Apesar de esse ministério estar sendo deturpado, Exato. né? Nós vamos ver muitas pessoas que ainda não creem, pessoas que têm resistência com o profético, pessoas que sofreram com palavras proféticas que não vieram de Deus, pessoas que não creem mesmo, tem gente que não acredita que profético é para essa dispensação, mas a palavra nos afirma assim, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos profetas, nós temos o profeta Ágabo, nós temos as filhas de Filipe, nós temos a profetisa Ana, temos profetas na Nova Aliança, o próprio Jesus, né? Então, que é a nossa inspiração. Então, sim, para essa dispensação nós temos o profético que o Senhor fala. A diferença está, né, que hoje nós temos o Espírito Santo residente em nós. Ele não vem e vai, hoje ele mora em nós. Então, ele sempre está a comunicar, né, a falar conosco. Então, o Espírito Santo,
ministra. Eu sempre digo que o profeta, ele é um amigo de Deus. Uhum. Eu ouvi essa qualificação e para mim é muito interessante, faz muito sentido. O profeta é um amigo de Deus. Porque o Senhor sempre vai compartilhar partículas, fragmentos do seu coração com o profeta. Então, o Senhor só vai compartilhar algo com um amigo, com alguém porque ele é amigo. E o amigo sempre vai saber algo antecipado. O profeta sempre sabe antes, né? Não é, ele recebe uma palavra dos céus antes. Ele vai ter essa, porque ele precisa apontar uma direção. Ele vai apontar um caminho. Então, o profeta recebe primeiro essa palavra, essa direção, essa ordenança dos céus. Então, o Senhor fala ainda e usa os profetas nos dias atuais. Nós podemos ver também profetas na nossa geração, homens e mulheres de Deus que são tementes ao Senhor, compromissados com a palavra, comprometidos com a verdade dos céus, em comunicar aquilo que o céu está dizendo. Sim, e hoje, nos dias de hoje, como identificar os profetas de Deus verdadeiros mesmo, de um manipulador, que é o que mais tem acontecido? Nós percebemos que aumentou, né? Como a palavra diz, a iniquidade aumentou. E nós percebemos também que existem pessoas que querem usar o dom em benefício próprio. E com isso, enganam pessoas, né? E como eu vou identificar isso? Algo que a gente precisa deixar muito claro, que as pessoas se esquecem, e é bíblico. A Bíblia vai falar sobre não julgar o profeta, mas a profecia. Mas nem sempre as pessoas fazem isso. O que eu é julgar? Como julgar isso? Pegar aquela palavra profética e passar no crivo da palavra. O que a Bíblia diz a respeito. O que o céu já estava comunicando comigo. Por quê? Aí vamos voltar lá naquilo que a gente começou a falar, sobre o relacionamento. Se eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu vivo uma vida de intimidade, o dia que o Senhor usar um profeta para ministrar no meu coração, ele vai vir testificar algo que o céu já estava apontando. Deus não faz nada sem antes revelar. E aí tem a função da palavra profética: exortar, edificar e consolar. Paulo vai dizer sobre isso. E a palavra precisa passar sobre isso. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai liberar uma palavra que vai contra os princípios que ele mesmo estabeleceu. Não vai. Então aí eu já preciso eliminar. E aí se a pessoa a gente sempre precisa lembrar que a responsabilidade de ser fiel à palavra não cabe a quem recebeu. Eu recebi uma mensagem dos céus, uma palavra de Deus. Se o meu irmão está agindo errado, né, para tentar me manipular, ele vai prestar conta sobre isso. O que eu preciso prestar atenção? Se a palavra vem dos céus, se passa no crivo da palavra, se está exortando, edificando ou consolando. E também os frutos da vida daquela pessoa, né? Eu preciso ver se aquilo manifesta, se aquela pessoa vive realmente o evangelho de Cristo, né? Então, para eu entender se a palavra profética vem de Deus, eu preciso passar ela na palavra. Recebi uma mensagem. Às vezes eu brinco que a gente é muito emocionado, né? A gente fica empolgado e tudo bem, não tem problema quanto a isso. Mas eu preciso parar e ruminar aquela palavra. Eu, por hábito, sempre anoto tudo aquilo que Deus usa alguém para ministrar o meu coração, ou para, né, ou no meu secreto, quando o Senhor está dizendo, eu sempre anoto. Para quê? Para me lembrar e fazer a coerência, trazer a coerência com a palavra de Deus. É porque precisa fazer parte daquilo que a Bíblia está dizendo. Não vai contra a mensagem, né? Eu acho um caminho um pouco difícil, às vezes, de um profeta, eu tava até falando com você, Sim. porque as pessoas criam muitas expectativas. Quando fala, profeta tal vai vir aqui na igreja, traga sua família toda, e sabe, faz todo um merchan tal do profeta. E eu tenho certeza que Deus usa e tal. Mas eu acho que toda essa... Como que fala? Todo esse peso que as pessoas colocam, tudo essa tipo, responsabilidade sobre essa pessoa, acaba fazendo a pessoa se deixar levar por tudo isso e para se promover e para as pessoas gostarem dele, falarem, ele é profeta de verdade, e acabam entregando profecias que não são verdadeiras. Vontades próprias, né? Vontades próprias. E aí acabam entrando, tem até profeta que entra no perfil da pessoa, tipo, vai pesquisando a igreja antes. A gente escuta muito isso. Infelizmente. É muito triste. Muito. Mas acontece. E
vamos orar para que o Senhor levante cada vez Sim. mais profetas verdadeiros que Sim. não negociam. Porque se Deus não falou, ele não falou. Então, assim, não tente inventar aquilo, Exatamente. né? Eu sempre falo o seguinte: não, não tente falar aquilo que você não pode sustentar. Uhum. Não produza aquilo que você não possa sustentar. Porque quando Deus fala, ele faz cumprir. Quando eu falo, eu preciso fazer cumprir. E tem coisa que eu não vou conseguir cumprir. Principalmente se eu quero dar destino para alguém. Palavra profética é um destino para alguém. O que a gente tem realmente percebido? As pessoas querem a todo custo. Por quê? Querem usar o dom como benefício próprio. Me autopromover. Ah, foi Deus me usou e eu falo, eu profetizo, Deus faz, porque Deus me usa. Sim, Deus usa a gente, mas vamos pensar. Ele usa quem ele quer, a maneira dele. O dom que há em nós é para glorificar a ele, não é a nós. Então, infelizmente, nos dias atuais, a gente pode perceber que algumas pessoas, mas assim, eu percebo também que o Senhor tem levantado homens e mulheres que realmente têm uma vida de oração, uma vida intencional com o Senhor e que vão ser boca de Deus nessa terra. E eu sempre falo e ensino para os meus alunos que nós somos resposta do Senhor, né? Quando nós somos resposta do Senhor, nós vamos ser fiéis à mensagem. O profeta ele tem uma mensagem e ele precisa propagar essa mensagem. Então ele precisa ser fiel a essa mensagem. Entende? É mesmo que hajam aqueles que agem de má fé. A Bíblia mesmo vai falar em 1 Reis 13 sobre o homem de Deus e o profeta velho. Que para mim é um exemplo fiel sobre quem mente, quem omite e fala aquilo que não é da vontade de Deus. 1 Reis vai falar, 13, exatamente sobre um homem que recebe a mensagem do Senhor, ele entrega a mensagem, ele vai para ajudar, entrega a mensagem. Ele é um profeta de Judá, ele vai e entrega a mensagem ao rei. E aí o Senhor tem para ele uma direção. Não coma, não beba e nem volte pelo mesmo caminho. E até então ele começa a história, o texto vai narrar, ele cumpre. Ele entrega a mensagem, ele é obediente e ele vai retornar para sua cidade. Quando ele volta para sua cidade, eu ainda brinco com os alunos que fofoca existe desde que o mundo é mundo. Porque a Bíblia vai falar que a história roda a cidade e tinha um profeta naquela cidade. Um profeta velho, que é chamado de profeta velho. E ele fica sabendo que um outro profeta de outra terra veio entregar uma mensagem. Ou seja, Deus não falou com ele. Ele manda selar um cavalo e vai atrás do homem de Deus, que é o profeta novo. Ele chega para o homem de Deus e fala para o homem de Deus para que ele retorne com ele para comer e beber. E aí o homem de Deus fala assim, não, eu tenho uma direção do Senhor. Em não voltar, nem comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. E o que o profeta velho vai fazer? Ele vai mentir. Ele vai dizer, um anjo me apareceu e disse para você voltar. E aí eu sempre digo às pessoas, e é algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração, se eu tenho uma palavra de Deus, eu fico com o que os céus disse. Às vezes as pessoas se sentem intimidadas por outro profeta, por outra pessoa que se mova no mesmo dom, e ele acaba regredindo. E o texto, para não ser muito longo, o texto vai dizer que no final o Senhor vai dizer àquele homem, o profeta velho, que ele, aquele homem de Deus, olha para você ver, de homem de Deus ele se torna o homem que desafiou a Deus. Por quê? Ele descumpriu uma direção dos céus. Porque alguém mentiu. Ele não testou. Ele não testou a profecia, ele não provou a profecia, ele não buscou o Senhor direção. Porque o Deus que dá a direção para ir, se for e voltar, se tiver de mandar novamente, ele vai falar com aquela pessoa. Deus não é bipolar, né? Deus não quer algo hoje e amanhã quer outra coisa. Ele é fiel àquilo que ele diz. Então, nos dias atuais, nós precisamos ser fiéis à mensagem. O que Deus falou, ele faz. Se ele não falou, eu não tenho a incumbência de profetizar. Eu já vivi experiência de ministrar em lugar e ter sido anunciado como você disse. Ah, profeta, ela é uma profeta, uma mulher de Deus. Amém, glória a Deus. Na hora que eu desço do altar, tinha uma senhora me esperando. A gente prega, entrega a mensagem. Na hora que eu desço do altar, ela vira e fala assim, tenho certeza que Deus tem uma palavra para minha vida através de você. Eu não posso criar algo que Deus não me disse. Não vou criar. Até porque eu não posso fazer isso. E aí eu falei assim, irmã, vamos orar. Se o Senhor tiver algo a mais do que a palavra que eu liberei aqui no altar, ele vai trazer. Orei com ela, liberei ela. Eu senti um ar de frustração. Mas às vezes as pessoas querem nos colocar contra a parede para dizer, você não é profeta? Me entregue algo. Né? E não é assim que funciona. Não é assim. Eu não tenho que estar sempre trazendo uma revelação. Eu preciso falar quando Deus mandar. E eu preciso ser obediente quando Deus mandar.
né? Para não me perder nesse lugar, nem prejudicar o meu irmão, né? Porque eu tô denigrindo a palavra de Deus e fazendo o que não deveria ser feito, né? Exatamente. Parece que é um misto quente, né? Uhum. Assim, será que você poderia me dar É, o... as pessoas, mas sabe o Desceu que que eu algo aí quentinho? percebo, Isa? As pessoas hoje não querem investir tempo em intimidade com o Senhor. Aham, Então é muito mais fácil eu ir na irmã do coque. É muito mais exato. fácil ir no profeta e no culto de profeta. Não sou contra, pelo amor de Deus, gente. Eu não sou contra. Sou profeta. Creio que o Senhor fala e ele fala. Só que o encargo profético me traz a incumbência de te ensinar. Você precisa ter um relacionamento com o Senhor. O Uhum, que eu vir trazer para você vai ser o que Deus já estava. É para testificar aquilo que Deus já estava falando, né? exato. As pessoas não querem investir tempo mais em oração, em uma vida de secreto, em leitura da palavra, em jejum. Não, as pessoas querem um fast food. Eu quero um rápido. Eu quero uma Uhum. resposta rápida. Alguém que responda para mim. E não ouvir o Senhor. Não investir tempo com o Senhor, né? Buscar Buscar um não relacionamento. Não, eles não dá querem. muito trabalho. Dá. É porque é investido, né? É um Investir, investimento. É um investimento de tempo. É um investimento de relacionamento. Então, se eu posso dizer para os profetas que estão aqui, não crie algo que você não possa sustentar. Não crie algo que você não possa sustentar. Seja fiel à mensagem. A Bíblia vai falar que no Antigo Testamento, aquele que falasse em nome de Deus sem que Deus tenha dito algo, ele era punido com morte. morria. Hoje nós não vamos morrer fisicamente, né? Provavelmente. Mas eu preciso ser fiel. Eu não posso falar em nome de alguém que não me autorizou a falar, né? Eu não posso. Eu não tenho uma obrigação de produzir uma profecia. Eu tenho a obrigação de ser fiel àquilo que Deus disse, né? E por Uhum. outro lado também existe. Quando Deus nos dá uma direção para entregar uma mensagem, ponto, é essa. Eu sempre falo assim, se Deus te mandou dizer Jesus te ama, seja fiel ao Jesus te ama. O problema é que a gente, mais uma vez, está preocupado com a performance. E aí eu quero É muito incrementar. simples para poder Só isso? falar. Só o Jesus te ama? Ah, não, Jesus não me manda mais coisas, né? Aham, E aí eu preciso ser fiel àquilo que Deus disse. exato. Porque não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para quem recebe a mensagem, Sim. né? Eu já vivi experiências do Senhor mandar falar, mas só isso, Senhor. É isso. E era aquilo que a pessoa tinha pedido ao Senhor. Até porque muitas pessoas falam assim, eu não quero que alguém saiba, Senhor, eu quero tal coisa pontual para eu Uhum. testificar que o Senhor falou comigo. Eu ouvi um testemunho de uma pastora, se eu não me engano, é que são tantos testemunhos que a gente escuta, mas veio na minha mente, é, que o dia inteiro ela ficou ouvindo de Deus a palavra amarela, 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 amarela. E aí, ela chegou no culto e ficou com isso na cabeça. Deus falando comigo, amarelo. E aí, uma pessoa naquele culto estava orando para que Deus falasse com ela, porque senão ela iria se matar. Sim. Só que ela não queria, que ela já estava cansada de ouvir profecia, já estava cansada de ouvir muitas coisas e tal. Só que ela falou assim para Deus: eu quero que o Senhor fale amarelo para mim. Uau. Eu só isso. Se falar mais alguma coisa, eu me mato, sei lá. Eu vou. É a última vez que eu tento. Porque eu não quero ser enganada. As pessoas falou É exatamente isso. sobre isso, não quero ser enganada. E a pastora ficou com isso na cabeça, foi pregar e tal. Aí no final do culto, Deus falou. A moça tava lá, né, no finalzinho do culto, ela falou assim: Deus falou, é pra ela, fala amarelo. Aí, tipo, a pessoa Só o falou, amarelo. amarelo, tá. Aí a pessoa olhou pra cara dela e falou, amarelo. Deus manda te dizer amarelo. Aí a menina caiu no choro e É isso. tal e falou, explicou. Imagina se ela falasse mais Amarelo, coisa. mas porque o Senhor te ama. Por É. mais que você queira encorajar, não Uhum. foi o que Deus Não disse. foi. E a nossa dificuldade é exatamente como ser humano, é cumprir o protocolo do céu. Uhum. Se Deus disse é amarelo, querido, fale é amarelo. Sim, Ponto. nada mais que Não isso. queira ajustar aquilo. Mas é pouco, não é pouco. Nós não sabemos o que a Uhum. pessoa está pedindo. Por isso que eu digo que nós somos resposta de oração. E eu falo também, eu não posso reter o que não é meu. Não Exato. saia do culto, não saia de uma aula, não saia de um ambiente com nada que é seu, que não é seu. Ah, eu não vou pegar algo, não. É principalmente o profeta que tem o hábito de sair de lugares com aquilo que não é dele. O que que não é dele? Uma palavra, uma resposta. Quantas vezes, na minha ignorância, né,
rompendo em aprender sobre o profético, me mover no profético, saí da igreja com o que não era meu, no sentido, eu tinha uma palavra para entregar e não entreguei. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus está dizendo, né? Porque eu não sei também não sei há quanto tempo aquelas pessoas estão orando por uma resposta, pedindo ao Senhor uma direção, e eu guardar e reter aquilo que é meu, não é meu, né? Então, não saia com aquilo que não é seu, entregue aquilo que Deus te mandou com excelência. Exatamente, Se for amarelo, é amarelo. Se É for amarelo. Jesus te ama, Jesus te ama. E se for uma mensagem cumprida também, maior, seja intencional e entregue aquilo que Deus falou. tudo. Não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para quem recebe. E a isso minha aí. responsabilidade também é até entregar. Eu entreguei a mensagem, a palavra, comuniquei o que o céu está dizendo, a responsabilidade em crer ou não, se mover ou não, não é minha mais, é daquela pessoa que recebeu. Né? É porque algumas pessoas também ficam assim, se não acontecer? E se não for? E se for da minha cabeça? Eu ouvi algo que marcou para mim. Sim, vai passar na sua cabeça. Tem que passar na sua cabeça. Porque é a maneira que Deus vai comunicar com você. Então, no sentido de nós não conseguimos criar. A gente não tem essa inteligência para criar algo a respeito do outro que nós nem sabemos. Então, provavelmente vem do Senhor. Provavelmente vem do Senhor. E uma pergunta que a gente recebe demais aqui é de pessoas que não sabem qual dom, sabe? Eu não sei qual dom que eu tenho. É fácil vocês falarem, porque já nasceu cantando, já nasceu pregando, já, sabe? E aí muitas pessoas não sabem desenvolver esse dom, não sabem como falar, mas eu não tenho dom de nada. Eu não sei fazer nada na igreja, eu não sei fazer isso. E qual conselho você daria para essas pessoas? Então, eu fui descobrir o meu chamado, o meu propósito, o meu dom, à medida que eu fui servindo a igreja local. À medida que eu fui servindo, eu fui entendendo que eu gostava de cuidar de pessoas. Eu gostava de comunicar, falar. Era muito tímida, tive um período de extrema timidez. E aí isso o Senhor, né, veio o processo, o Senhor curou e hoje não tem essa timidez que eu tinha. Mas se eu posso te dar um conselho, mergulhe nas escrituras e comece a servir. Você tem que ter um mínimo de empatia com aquilo que você vai fazer. Gosto de estar no meio de pessoas, servindo pessoas. Começa num GC, começa a servir num ministério, né? GC, que são os grupos de crescimento, né? Em Lagoinha nós temos grupos de crescimento, ou células, né? Dependendo da denominação. Mas comece a servir de alguma maneira. A servir. Mas isso não é o meu propósito, não é você só vai descobrir se envolvendo com a igreja local. Não tem como simplesmente um dia eu acordar e saber o que é o meu propósito, eu não me envolver. Eu preciso me envolver. Né? Se eu vou ser alguém que canta, se eu gosto de cantar. Quantos dons são encontrados nesse lugar de envolver com a igreja? Né? Pessoas que se descobrem, né, como pregadores, né, discipuladores, né, mestres, apóstolos, servindo. Não tem outro meio. Eu preciso estar inserido no contexto de igreja e servindo em igreja. Amando gente. Isso aí tem que começar assim. Amando pessoas. É o primeiro passo. Muitas pessoas se encontram em lugares, às vezes, que nunca imaginou. Sim. Nossa, e fala assim, mas eu vou servir nisso igual pessoas que cozinham, Sim. servem nas recepções da igreja e Não. tal, e descobrem talentos incríveis, dons maravilhosos, e fala assim, meu, você nasceu pra isso. E se ela não servisse, Ela não não colocasse a mão na saberia. massa, ela nunca saberia, porque não é algo que a gente espera. Sim. Porque a gente espera o quê? O púlpito, a gente espera estar lá na frente, a gente espera as plataformas, né? E aí, quando é algo que vai servir muito as Mas pessoas, bastidores, aí a gente não espera. Então, É. assim, vá para esse lugar de servir que Deus vai te encontrar. Sim, e até mesmo, eu posso dizer, Isa, que às vezes algumas pessoas, nesse envolver com a igreja, eles vão servir a igreja e vão entender o propósito, que às vezes nem é dentro, não é na empresa que trabalham. Eles vão servir ali, eles vão entender o propósito, o chamado para cuidar de gente. Isso vai além das quatro paredes da igreja. Exato. Sabe? Vai para uma empresa, para o setor que trabalha. Então, as pessoas vão descobrir a partir do momento que se envolve. Né? Eu vou me envolver. E ali também nós somos trabalhados, somos lapidados por Deus.
É pedra que afia pedra, né? Uhum. Porque conviver com pessoas é desafiador. E Demais. muito me assusta quando alguém fala assim, não gosto de gente. Uhum. Muito me assusta. Eu falo, gente, a gente vai morar no céu com gente. Vai ter gente, a Vai gente ter precisa gente. de gente. Precisa Né? A gostar. gente precisa amar. Uhum. Né? Jesus amou, Jesus era cercado pela multidão. Estava sempre caminhando, tinha muitas pessoas atrás dele, com ele. Então eu preciso amar. Então se começa pedindo, Senhor, me ensina a amar, Uhum. assim como o Senhor ama. E me envolver. Se voluntariar, porque também tem aqueles que esperam serem convidados, convocados. Querido, você precisa se voluntariar na sua igreja, nos ministérios, se apresentar, né? Se alistar para esse Uhum. serviço, né? Caminhar nesse lugar aí. Muitas mulheres e homens, eles ficam com medo de servirem, medo de usarem seus dons, ou talvez porque foi magoado com a igreja algum Sim. dia. É, como que vence esse medo? Esse medo de avançar no ministério, medo de exercer cada vez mais o dom que foi dado. Como vencer? Eu, para responder essa pergunta, eu vou até contar algo breve, né? Eu me casei muito jovem, né? Uhum. Eu me casei, eu tinha 18 anos, e eu estava certa que a minha vida se resumia nesse contexto, de ser uma mulher casada, ia constituir minha família, trabalharia em algo secular, né, comum, e serviria ao Senhor, como sempre servi. Uhum. Até entender e ter filho e o Senhor realinhar. Na minha juventude, eu nunca tinha ouvido, né? Ninguém nunca pôs a mão na minha cabeça. E talvez eu tô contando para vocês entenderem. Ninguém nunca tinha colocado a mão na minha cabeça dizendo assim: você vai pregar, você vai ensinar. Uhum. Não tinha vivido isso. Então, para mim, meu ministério era aquele: cuidar da minha casa, cuidar da minha família, servir a igreja em todas as áreas que eu pudesse. Eu já servi em todos os ministérios dentro da igreja. Filho de pastor, a gente vai servir em vários ministérios, né? Não é uma prática, mas é comum acontecer. Uhum. Não é algo, né? Que tenha que ser, mas é comum acontecer. E aí eu comecei a me envolver com as mulheres da igreja. E aí eu comecei a ver que eu gostava, até mesmo depois pela minha profissão. E aí eu fui vendo que eu amava. O que eu digo? Onde tem pessoas, pode acontecer sim. Situações em que a gente seja ferido, a gente vai se frustrar. Aí, mais uma vez, eu volto naquele lugar de intimidade com o Senhor. Porque nele a gente é tratado, curado desse lugar, sabe? E se eu posso dizer, todos nós temos alguma habilidade, Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, todos temos, todos temos. Ninguém nasceu inutilmente. Todos nós nascemos para um propósito. Deus nos criou com um propósito. Ele tinha um plano, ele nos criou. Ele tinha um plano, tinha um plano, criou a Lília. Entende? Ele não criou assim, e agora o que eu vou fazer com essa pessoa? Então, o que eu preciso? Começar a observar o que me dá muita alegria em fazer. Cuidar, conversar, discipular, servir, cozinhar, sabe? Principalmente as mulheres, né? Mulher tem a questão, um instinto muito maternal de cuidar, em sua grande maioria. Então, começa para esse lugar e romper com esse medo. No Senhor. Na medida que eu me relaciono com o Espírito Santo, eu oro, eu busco o Senhor, eu me envolvo, eu vou sendo curado. Às vezes as pessoas pensam que é quando eu me afasto de gente, eu sou curada. Não. Quanto mais eu me aproximo, eu sou cuidado. Quanto mais eu caminho com pessoa, nem todo mundo é igual, nem todo lugar é igual. Buscando a direção do Senhor e caminhando, a gente vai sendo curado e preparado para isso. Então foi ali que eu vi. Eu nunca vou me esquecer quando o Senhor começou a comunicar algo sobre esse tempo que eu vivo hoje, a estação que nós vivemos hoje, eu e minha casa. Então, naquela época, para mim era impossível, mas o que eu fiz? Eu comecei a andar também com pessoas que criam no poder de Deus, no chamado que eu carregava. Muitas delas viram muito antes de mim, minhas amigas de oração. Uhum. Viram antes de mim, entenderam primeiro, né, o propósito do Senhor para minha vida, o que o Senhor tinha ali foi gerado a Lília de hoje. Então, ande com pessoas, se envolva, viva uma vida de intimidade que vai ser rompida essa questão do medo de se envolver com pessoas, de cuidar, de estar nesse ambiente, sabe? E andar com pessoas que se movem já, né, no propósito deles, nos ajuda muito também. Uhum. Aí eu acho que também entra a comparação, né? Sim, Muitas mulheres não se envolvem porque. E homens também, porque vivem se comparando. Por que que eu vou fazer se
as pessoas têm? Por que eu vou ter um podcast? Porque se tem muitos podcasts aí. Por que eu vou dar aula dizendo que tem muitas pessoas melhores do que eu? Sim. Então sempre entra isso, essa comparação. É uma mentira de Satanás, né? Uhum. Que às vezes a gente permite essa semente maligna entrar na nossa mente, que é a comparação. A gente tem uma facilidade em chegar nesse lugar. E eu concordo com você. Quantas pessoas estão nos assistindo hoje e o Senhor já disse para tirar podcasts do papel, livros, projetos, tantos outros. E aí começam a se comparar. Ah, mas eu não tenho a visibilidade que o fulano tem. Mas todo mundo começou de alguma maneira, né? Se a gente for levar para esse lugar, nós não teríamos mais faculdades de medicina, de direito, porque tantos médicos são... né, estão estudando, todas as pessoas estão estudando, isso não passa porque tem um tempo e um propósito para cada um. É preciso romper com esse pensamento. É preciso romper com essa questão da comparação. Isso é algo maligno na minha visão, porque isso nos paralisa, nos impede de avançar e de cumprir o nosso propósito, de viver o nosso destino profético. Então, se eu posso dizer para quem está nos assistindo no dia de hoje, vamos romper com isso, repreender isso mesmo, na autoridade do nome de Jesus, e dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor nos chamou com um propósito, me criou para um propósito, e eu vou corresponder. Se a minha irmã do lado está fazendo algo, glória a Deus pelo que ela está vivendo, mas eu também estou vivendo algo. Mulher tem muito disso de se comparar, né? Mulher tem muito de se comparar o jeito, o propósito, o chamado. Ei, querida, você é única, especial. Deus criou com um propósito, né? Então, vamos romper com ele. Receba essa palavra aí, Em mulher, nome em de nome Jesus. de Jesus. E como que eu cresço espiritualmente? Como me torno uma pessoa madura? Porque a gente escuta muito, né? Sim. Você precisa amadurecer espiritualmente. Você é muito menina, você é muito menino. Por que você não cresce? Mas aí muitas vezes, mas como que eu vou crescer? Como que eu faço isso? Então, nos dê a sua aula aí de crescimento espiritual para falar sobre esse tema e levar as pessoas a saírem desse lugar de menina, menino e se tornar mulher e homem maduros na presença de Deus, homens maduros na presença de Deus. Crescimento espiritual é algo que começa e não tem fim, né? A maturidade começa e ela não termina. E para passar por esse processo para a gente passar por esse processo de maturidade, nós precisamos ser expostos a realidades que nos levam a ser maduros. Então, eu sempre falo com os meus alunos que toda semana de aula de maturidade, nós seremos expostos a realidades que vão nos levar a esse lugar de ser maduros, né? À medida que eu conheço o Senhor, que eu me envolvo com o reino, com o céu, com as coisas dos céus, eu vou sendo experimentado, alargado, maturado, se eu posso dizer assim, para viver. Se a gente for parar para pensar, nós vamos comparar nosso processo de maturidade com o nosso processo de desenvolvimento físico. Se a gente começar a comparar uma criança, um bebezinho, uma criança, o novo nascimento em Cristo, a caminhada com o Senhor, à medida que eu caminho com o Senhor, que eu sou exposta a realidades. Eu tenho dificuldade com perdão, eu sou imaturo com perdão, o Senhor vai me pôr em situações que eu preciso aprender a perdoar. Eu tenho dificuldade, sou explosivo demais, é imaturidade. Porque não tem domínio próprio. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso manifestar o fruto do Espírito. Então, nós seremos sempre expostos. A partir do momento que nós desejamos e ansiamos e vivemos isso, Senhor, eu quero ser um filho maduro, eu quero ser um ruioso de Deus. Filho maduro, não mais uma criança, ele vai nos expor a realidades para gerar isso em nós. E dói, crescer dói. A minha filha, ela sempre reclamava de dores nos joelhos, nas pernas. E aí uma vez levei ela ao médico, mas falou, Lili, isso é dor do crescimento. Então crescer é um desafio. Quando você tem todo motivo para justificar algo e o Espírito Santo fala assim, silencia, eu te justifico. E aí quem tem aquela situação assim, sempre quer se justificar. Quando ele está nesse processo, o Espírito Santo manda ele silenciar, porque quem justifica ele é o próprio Espírito Santo. Aquilo é um desafio para aquela pessoa. Ali ela está amadurecendo, ela está crescendo espiritualmente. Quando eu calo a minha voz, eu deixo o Senhor fazer. Quando eu não quero fazer justiça própria, quando eu não quero agir da minha própria vontade, eu estou sendo esticado em Deus, preparado nesse lugar de maturidade, né? Então, eu digo que nós precisamos sempre estar disponíveis para o Espírito Santo. Sempre, sempre disponível. Para que ele possa nos amadurecer, né? Sempre por ele, com ele.
É numa vida de oração, passa pela oração, a vida de maturidade, passa por uma vida de oração, porque, como eu disse, na nossa vida de oração nós temos um autoconhecimento. Eu sou imaturo nessa área, eu sou extremamente ansioso, eu sou extremamente briguento. Eu sempre pergunto para os meus alunos assim, quem aqui que antes do Senhor era barraqueiro, né, brigão? E por que não é mais? Porque o Espírito Santo nos constrange. E como foi? As pessoas começaram a observar que eu parei de brigar à toa, né? Não sou uma pessoa mais explosiva. É nesse lugar de oração, de relacionamento com o Espírito Santo, que nós somos modelados, alinhados para seguir em maturidade, né? Começa e só até a glória, né? Quando chegar na glória, chegaremos no ponto do varão perfeito, né? Sim, as pessoas sentem muita dificuldade de se controlar, Sim. até mesmo quando situações difíceis acontecem. Mas, sem justiça, eu quero falar. Somos levados a sempre querer Nos agir com a nossa justificar. justiça própria, Sim. né? A gente tem muito esse negócio de, eu vou justificar tudo, não pode ser assim, tem que fazer justiça, eu preciso fazer justiça, e tá errado. E não agir pela nossa justiça faz a gente ser pessoas maduras, mais maduras em Deus, ser Sim, quando o aprovados Senhor também. manda a gente silenciar. Uhum. Me lembra muito Davi e Saul, né? Davi já tinha sido ungido, né, por Samuel, ainda menino, já estava, mas Saul ainda era o rei de Israel. Uhum. E aí quando Saul estava indignado, preocupado, atrás de Davi, Davi vai para a casa dos profetas, para a cidade dos profetas, e Saul sempre manda alguém para matar Davi. E todos que ele manda precisam declarar quem deu. Quem justifica é o Senhor, né? Nesse sentido. E Davi não retruca, Davi não devolve na mesma ofensa, a ponto de Saul falar assim, eu vou agora porque eu vou matar Davi. E quando ele chega na cidade dos profetas, antes mesmo dele encontrar com Davi, ele é cheio do Espírito, ele precisa declarar o Deus e profetizar sobre a vida de Davi. Por que eu estou te contando? Porque muitas vezes silenciar é sim um lugar de maturidade. Muitos de nós vamos precisar renunciar ao lugar de fala para deixar que o Espírito Santo fale. E isso é um traço de maturidade. Quando eu sei a hora certa de falar, a hora certa de me calar, né, de me posicionar, esperar o tempo certo, amar aquele que me persegue, né? E isso é um desafio para o processo de maturidade. Perdoar quem me Perdoar. feriu. Uhum. Se eu pudesse dizer que muito me assusta é a falta de perdão. Quantos de nós ainda estamos devendo perdão a alguém? Mas é alguém que tem que vir a mim, a pessoa precisa vir a mim para pedir perdão. E se eu dizer que Deus está te mandando ir a essa pessoa? Como a gente se posiciona em ir a quem fez contra nós? E eu preciso. Isso é um ponto de maturidade. É ir e falar assim: olha, você me feriu, mas eu conheço a verdade. Você me feriu, mas eu conheço o Deus que perdoa. Eu fui perdoado por esse Deus e por isso eu vim aqui te pedir perdão e liberar o perdão para você. Né? Esse é o processo de maturidade que muitos não querem. Né? Perdoar. E o perdão precisa ser verbalizado. Nós precisamos verbalizar o perdão. Né? Dizer, eu perdoo você. E também te peço perdão. Mesmo você não fazendo nada. Nós Esse é o conhecemos a verdade, processo, né? né? A gente sempre entra nesse assunto de perdão. E a maioria dos podcasts a gente fala sobre isso, porque eu acho que é algo que tem prendido muitas pessoas. De viverem seu propósito, Exatamente. viverem seu chamado em Deus. Todos, é sério. Se vocês forem dar uma olhada, nem tava no roteiro. A gente sempre entra nesse assunto. Por quê? Porque é algo que cerca. São Principalmente mulheres, cadeias eu acho, Sim. né? Porque mulheres, elas guardam Sim. muito os sentimentos, guardam muitas coisas. Homem, às vezes, já é mais apegado, fala assim, vamos viver Já a vida, já passou. Mas a mulher guarda um pouco. Então, assim, sempre volta. O que tá limitando as pessoas de viverem o chamado de Deus? Falta de perdão. Tem gente que A tá maioria das vezes. vivendo uma vida em círculo. Tá andando em círculo. Porque ainda não perdoou. Porque ainda não entendeu o princípio da importância de perdoar. Sim. Você pensa bem, você está prestes a viver uma nova estação, um novo tempo em Deus, mas não viveu ainda, porque você não consegue romper com o perdão.
não consegue perdoar. Só que, às vezes, as pessoas pensam, Isa, que perdão é algo assim. Eu perdoei, digo pra você que perdoei e acabou. Mas o perdão é como um ferro de passar roupa. Eu tiro ele da tomada, ele não fica gelado imediatamente, ele vai esfriando. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, decidi perdoar, vou viver o processo desse perdão. Dia após dia eu vou declarando que eu perdoo e aquilo vai limpando meu coração. O próprio Deus vai limpando meu coração. Então, é um processo. Eu preciso entender que é uma escolha e é um processo. Eu escolho perdoar e eu vou vivendo esse processo do perdão. É, nós precisamos entrar nesse lugar, porque senão se torna a raiz de tantas amarguras do coração. Criam raízes de amargura no nosso coração. Né? A gente precisa fazer aquele exame de consciência no dia de hoje. Né? Eu devo perdão a alguém, alguém que me deve perdão, mas eu preciso ir até essa pessoa. Eu preciso ser livre, porque são cadeias invisíveis que é a falta de perdão. Que Que prendem as pessoas. Né? Limita as pessoas por não perdoar. Então, nós precisamos fazer esse exame de consciência mesmo, pedir o Espírito Santo para nos lembrar daquilo que preciso. Eu vivi isso, uma experiência dessa numa aula. Alguém que eu ainda não tinha verbalizado. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tem facilidade de perdoar. Acho que talvez seja pelo meu temperamento, que perdoa rápido. Mas eu não tinha verbalizado para uma pessoa. O Espírito Santo me lembrou dando uma aula de oração. E eu falo sobre os obstáculos à oração. E é um obstáculo. A falta de perdão é um obstáculo à oração. Como eu vou orar, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A oração que o Pai nos ensinou, o Pai Nosso. Se eu não estou perdoando, eu preciso liberar o perdão, preciso verbalizar isso. E aí o Senhor me lembrou e eu logo assim, né, tive a consciência, tentei protelar, porque a gente precisa trazer a humanidade, porque isso acontece, mas eu entendi, eu preciso verbalizar esse perdão para essa pessoa. E é leve, né, se torna mais leve ainda quando você vai lá e verbaliza. E libera aquela pessoa e se libera também nessas algemas, né? Se libera, se com libera certeza. totalmente. E rapidinho aqui, quais seriam os outros obstáculos para a oração? Sim. Se eu posso dizer hoje, olha, não orar é um obstáculo à oração, né? Pessoas que deixam de orar. A incredulidade não crê. Tem gente que não está orando porque não crê. Eu creio até um ponto. Lembra que eu disse que às vezes as pessoas colocam Jesus dentro de uma caixinha? Então, é hora de tirar Jesus dessa caixinha. Eu oro porque eu creio que Deus pode fazer. Para ele não existe impossível. Tem gente que limita o poder de Deus. Eu ainda brinco sempre com os meus alunos assim, quem aqui já pediu para Deus um perfume? Aí, quantas experiências a gente vive, tem pessoas que falam assim, mas pedir Deus um perfume? Como assim? Eu falei assim, mas você não crê que ele pode te dar um perfume? Ah, mas eu não vou gastar, pedir minha oração a Deus. Eu falei assim, mas você é filho, você não depende de um Deus que é seu pai? E aí eu falo que a incredulidade tem nos roubado esse lugar de oração. A falta de perdão, sabe? A falta de perdão é pecado. O pecado também é um obstáculo à oração. Porque se eu estou em pecado e pecado não confessado e abandonado, as minhas orações não são respondidas. Eu preciso arrepender, confessar, deixar e orar. Então, são obstáculos. A incredulidade, eu percebo que é a maior, e a falta de perdão, são uma das maiores, dos maiores obstáculos à oração. Porque se eu não creio que Deus pode fazer, eu não oro. As pessoas, muitas vezes, não, eu creio até aqui, então vou orar por isso. A pastora disse que, eu acho que Deus nem vai fazer isso. Então elas não oram. A incredulidade leva eles no lugar. Mas nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ore com fé, sem duvidar, e vai receber. Né? Orando segundo a vontade de Deus e sem duvidar, vai receber. É romper com esses obstáculos. É romper com isso para ter orações respondidas por Deus. A gente tem que pedir muita fé para Deus. Às vezes, nas minhas orações, nesse tempo de casamento, eu falo, Deus, aumenta a minha fé. E é uma profetizar sobre isso. Né? Porque quando eu peço ao Senhor, aumenta a minha fé, ótimo. Ele nos dá situações para crer. Para crer. Então tá bom, sim, né? Isso é maturidade. A cada novo passo na maturidade, ele alarga a nossa fé mesmo. Sim. É como arrancar essa estaca daqui e transferir isso para cá. Você precisa crer. Ele te dá situações para crer que ele faz. Principalmente em casamento. A gente precisa crer no milagre todo o tempo. São tantas coisas que a gente sonha. Muitas coisas. Porque muitas das vezes, o que nos leva à incredulidade? Eu olho o cenário
ele é incompatível com o sonho, né? Uhum. O meu cenário não é compatível. Então eu fico com o cenário e me esqueço do Deus que é o Deus poderoso. É. E aí eu sempre digo e recordo de Noé. Imagine só, se Noé esperasse o cenário para se mover. Vou esperar cair a primeira gota para construir a arca. Tinha morrido. Uhum. Então, fé é ter uma palavra e ela ser o suficiente. Fé é eu crer, colocar o pé e sabendo que Deus vai firmar as águas. Fé é esse lugar de dependência e saber se Deus falou, ele cumpre. Não duvidar. Não significa que não haverá obstáculos. Os obstáculos, os desafios, na verdade, são exatamente para fidelizar e firmar essa fé. Agora, depois do casamento, você deve estar assim, uau, agora eu creio que Deus faz muito mais do que eu imaginei, Uhum. né? Exato. Tantas outras coisas. Meu Deus, a gente fica surpreso. Ele fará ainda mais, ele faz ainda mais, Exato. né? Então, Uhum. ele nos alarga nesse lugar de fé, em crer no impossível. Se tem uma palavra, é o suficiente. Eu preciso crer que Deus falou, ele vai cumprir, ele se respalda. Né? Exato, e a gente crê mesmo. Meu Glória marido a até Deus. fala, depois do casamento, Turbinou sinto a que eu fé. posso tudo. Ele falou, sinto que eu posso tudo agora, depois do casamento, lua de mel, É sobre casa, isso. tudo. Ele falou, cara, foi tanta providência que eu sinto que eu posso tudo. O que que é pagar uma continha por mês? Nada, a Pra gente Deus vai não existe pagar. impossível, não existe. Não O existe. problema está em depender. A Aham. humanidade nossa tem dificuldade de compreender que Deus faz. Exato. Né? Ele é um Deus extraordinário. Ele vai fazer. Se ele disse, gente, não é que eu vou me ficar, né, dormir até meio-dia com eu brinco, não. É me mover naquilo. Eu tenho uma palavra, eu vou me mover sobre aquela palavra. Deus falou, ele vai cumprir. Então eu me movo em direção ao cumprimento dessa palavra. Isso é fé. É pisar na água. É saber que ele vai firmar, eu não vou morrer. Eu não vou perecer porque ele está no barco, porque ele me chama para pisar, para andar e viver o sobrenatural. É crer nesse lugar. O que falta, e porque muitas pessoas estão vivendo sem esperança, sabe? Eu sinto que pessoas que nos assistem já perderam a esperança, porque não viu, talvez o Senhor esteja em silêncio, mas você foi deixando de crer, a pessoa foi deixando de crer, a esperança foi indo embora dos seus olhos, da sua vida, e você foi paralisando. É hora de voltar para esse lugar e declarar: eu creio porque o Senhor disse, eu tenho uma palavra, é o suficiente. Eu ando debaixo da direção, eu me movo em direção ao cumprimento da palavra. Quando a gente se move em direção da palavra, é totalmente diferente. Eu preciso crer e me movimentar. Se Deus falou, ele faz. Quantas mulheres que não podem gerar, né? E aí o Senhor fala que vai dar filhos. Eu me lembro de Sara, a Bíblia vai falar de Sara. E aí quando o Senhor fala, ela ri. Por quê? Ela olha a realidade, o cenário dela. Era incompatível com a promessa. E, gente, sinceramente, eu digo que o cenário é geralmente ele é incompatível com a promessa. Totalmente. Totalmente. Para mim, estar aqui é uma dessas coisas. Que quando você se recebe uma palavra, você fala, ah, tá. Mas aí quando você vive, o cenário é totalmente diferente, né? Então, a Sara não podia gerar. E ali ela recebe uma palavra, o Senhor fala que vai dar descendentes e vai dar filho. A segunda vez que o anjo do Senhor fala que é no próximo ano, quem ri é Abraão. Porque ele também olha a sua situação, a sua realidade. E Deus faz. Então, é exatamente crer. Eu tenho uma palavra. Deus disse. Ah, não posso gerar. Deus disse que vai dar filhos. Ele dá filhos. Ah, não tem condição de fazer uma festa de casamento. Deus disse que vai prover. Ele provê. Comece a se movimentar para isso. Eu acho que a gente precisa ter atos de fé. Ter atitudes de fé. Que é se posicionar para aquilo, sabe? É já viver com a expectativa daquele dia. Ah, Deus vai me levar pelas nações. Ok. Tira seu passaporte e já começa a estudar, começa a viver aquilo. Ah, Deus falou que eu vou ensinar. Comece a estudar. Vou ler um livro, vou escrever um livro. Deus mandou. Comece. Crendo, pôr no pé. Não tem condição. O cenário, geralmente, ele não é compatível com a promessa. É mulher que é estéril, aí não tem idade, Jesus, o próprio Deus vai lá e dá filho. É uma criança que já estava morta, e chegam para o pai com Jesus a caminho e falam assim, não perturbem mais o mestre. E Jesus vai falar assim, crê que você vai ver a glória de Deus. E Jesus vai e ressuscita uma menina. Então, eu preciso crer. E fé, exatamente, não tem compatibilidade com o cenário. Mas o Senhor faz mesmo assim, porque é
é do caráter dele, né? Do caráter dele Uhum. fazer. É porque também se fosse tudo muito fácil, Poxa, seria tudo pela força do nosso braço. exato. E E ele aí prova que não a é, gente né? não ia ver a manifestação de Deus nas coisas. A gente ia E é para falar, que ele seja consigo. glorificado, né? E ia ser Quando tudo, as coisas eu acontecem. consigo, eu posso, eu faço. Mas É. quando é ele vai fazendo, Quem fala assim, fez não foi tem o nada a Senhor. ver sobre mim. Não tem a ver E comigo. quando é ele, Aham. é maravilhoso, é Sim. sobrenatural e não tem o que. Só posso dizer, foi o Senhor. Foi o Senhor que Uhum. fez todas as coisas. A gente Não só tem pode dizer como. isso. Exatamente. E também não se precipitar nesse momento de espera, de ter fé e tal. Quando você recebe uma palavra, você Sim. falou de Sara, e eu logo me lembrei que ela se Veio precipitou. Ismael, né? Ela se precipitou e até hoje a gente tem consequência dessa Exato. precipitação dela. Então, assim, é receber uma palavra, esperar pela promessa e não se precipitar. Porque Exatamente. quando a gente se precipita, algo acontece. E por vezes não é algo bom, né? Porque você tá tentando fazer pela força do seu braço e Não não é é assim. a vontade de Não é Deus. assim. Uhum, Nós precisamos entender claramente isso. E aí entra a ansiedade, né? uhum, Em fazer acontecer. Gente, quem faz cumprir é o próprio Deus. Ele deu uma palavra, ele responda para cumprir. É porque a gente quer trazer para o Cronos, o uhum. Kairos de Deus, na força. O que que é o Kairos? O tempo O de tempo Deus. de Deus. O Cronos é o nosso tempo. O tempo de Deus é melhor. Vamos lá, Ana. Se Ana gera Samuel antes do tempo, ele não era o profeta Samuel. A promessa tem um tempo de nascer. Tudo tem um tempo determinado. Então nós precisamos sim saber esperar e faz parte da maturidade. A gente vê tudo conversa, né? Uhum, Nós precisamos ter maturidade. Maturidade é saber esperar. A criança birrenta, ela é birrenta, a criança ela é imatura. Se você fala só semana que vem, para ela vai fazer uma pirraça. O filho maduro vai dizer: "OK, pai, eu espero até semana que vem". Agora, uhum, aquele que não tem maturidade, ele quer fazer na força do braço, ele quer dar um jeitinho, ele quer se esforçar à sua maneira e não à vontade de Deus. E não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que o tempo dele é melhor. Na hora dele é melhor. Tudo no tempo do Senhor flui melhor. Então, uhum. não querer fazer exatamente na força do braço, né? Tem uma palavra, acolhe essa palavra, espera, crendo, adorando o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Receba Amém. essa palavra, Em você aí nome que de tá Jesus. escutando. Eu tenho que encerrar esse Ah, podcast. O assunto tá tão passou bom, rápido. mas eu tenho certeza que o Senhor derramou Amém. sobre essa palavra de Deus sobre as famílias, sobre as casas, sobre os corações de pessoas. Amém, Muito amém. obrigada. Se você Eu que quiser agradeço. deixar uma palavra final pra galera aí a gente já daqui a pouco já encerra. Que o Senhor Jesus continue abençoando você, o podcast, todos que estão aqui, você que Uhum. está assistindo, seja encorajado em fé nesse tempo, a crer no Deus do impossível, a crer no Deus que libera uma palavra e ele faz cumprir. Ele é fiel. Se você tem uma palavra, é o suficiente que você precisa para essa estação. Você precisa crer na palavra que o Senhor liberou. E se ele diz, ele faz cumprir. Se posicione. Eu sei que aqui nós vamos ter profetas, mulheres de Deus, homens de Deus que nos assistem. Sejam leais à verdade da palavra, ao livro sagrado, à Bíblia. Não deturpem, não queiram acrescentar. Seja fiel àquilo que o Senhor diz. E eu creio que o Senhor vai usar você ainda mais, vai te levar ainda além, só por estar debaixo dessa obediência. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Amém. Amém? Aqui uma lembrancinha, um Muito presentinho, vou usar obrigada. ela pra Que você. lindo, que lindo. Uma Muito obrigado. velhinha aromática, eu, Hum, eu amo, obrigado, eu né? também amo. Amo, amo, Mas muito obrigado. obrigada por estar aqui com a gente. Que Eu que Deus te agradeço. abençoe, abençoe Amém. sua casa. Amém. E eu tenho certeza que é só o início de tudo aquilo que o Senhor fará sobre a vida de vocês, Amém. sobre sua filha, seu marido. Que Amém. Deus abençoe muito, 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 Amém. A muito. você também. Em Deus nome de abençoe Jesus. poderosamente. Siga ela nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? É Lília Correia Oficial, Vamos- arroba Lília Correia Oficial. Isso, vamos deixar aí na descrição do YouTube. Só entrar lá, siga o Ouça Ela para que haja mais crescimento, mais pessoas possam ser alcançadas e compartilhe esse podcast. Não deixe de compartilhar, porque é a palavra de Deus. E compartilhar a palavra é um dever nosso, né? Temos que fazer isso. Mas que Deus te abençoe. Que você receba de todo o coração toda a direção que Deus nos deu nesse podcast e continue com a gente, continue compartilhando e eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.